Gente, por que que deu pra mim? Vou explicar pra vocês. Eu estudava na madrugada, tá? Eu já estava acostumada. Era o meu horário que eu achava que eu rendia mais. Então, pra mim, ficar até 3, 4 da manhã era super ok. Era a sua rotina Era a já. minha rotina. E a prova era tarde, então eu fazia isso. Então, e eu fui pra lá e não era a minha prova. Eu nunca faria isso na prova da PF, assim, eu ia tentar conter a minha ansiedade. Não na prova da PF, digo numa outra prova que era o foco principal. Uhum. Mas eu procurava outro meio de relaxar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Tem gente que fala assim, não estudo mais a partir de hoje. Eu não, eu estudo até o último segundo antes da prova. Sim. Isso me acalma, mas sou eu. Você precisa te conhecer e fazer prova é desse processo, E entendeu? isso é importante que a gente fala assim, não existe uma receita de bolo que funciona. Tem o que Não. funciona, o que não funciona, É, mas existem detalhes durante o processo que você vai identificando que é bom para você. Por exemplo, exatamente. eu estudava à noite anterior. Durante o processo eu entendi, cara, Uhum. se eu ficar até muito tarde, eu fico muito ansioso. E é normal, a ansiedade é um sentimento inerente mundo ao tem. concurseiro. Não É. tem como não Sim. ter. Concurseiro mais O que ainda. muda é como você lida com ela ou não. Isso. Eu, nas provas, eu ficava, cara, quando eu não fazia nada, eu ficava até 1 hora da manhã assim, ó. Caralho, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Aí eu falo, cara, 1 hora da manhã eu tenho que acordar 5, tomar café, 6 o ônibus sai. E ele falou, se eu dormir, eu não vou conseguir acordar, sabe? Aí fica nessa pira e não dorme. E eu, não, eu criei um processo para mim. Eu falei que isso Aham. não funciona, eu vou ter que. Então, o que, que eu fazia? Eu não tinha acesso aos manipulados, mas tarja vermelha. Eu comprava Dramin, velho. Eu tomava 2 Dramin, eu pacotava o remédio de enjoo. Aham. Eu tomava porque me dava sono. Aí eu tomava 8 horas da noite, 9 horas eu tava pacotado. Acordava 5 horas voando. Se a prova era de manhã, acordava, tomava café, dava minhas lidas. Eu sempre levava algumas questões de raciocínio lógico. Aquelas que eu sabia, Aham. só para antes da prova tirar o estresse, baixar a adrenalina. E eu ficava resolvendo questões que eu já tinha feito várias vezes, mas só para assim, porra, combinação, arranjo, tá tudo aqui certinho, só para esquentar. E quando eu começava a prova, por exemplo, o que, que eu fazia? Depois você me fala como você fazia, pra você ver que tudo funciona, aí depende como você aplica isso na sua vida. A prova, quando tem redação, você começa fazendo a redação ou não? Eu vou falar como eu fazia, depois você conta a sua. Eu abro a prova, eu começo a prova, o fiscal dá lá, e é um momento assim de maior estresse. O fiscal entrega a prova, você tá vendo? Ninguém abre a prova, aí você fica lá escutando as instruções do fiscal. Aí o fiscal conta, e ele fala, agora pode começar. Aí você só escuta aquele barulho em sala, eu tenho saudade desse barulho, todo mundo virando a prova, aquele barulho. E o que, que eu fazia no começo? Eu ficava, cara, eu abria a prova, a adrenalina vai lá em cima. Pô, você tá se preparando para aquela merda. O que, que eu fazia? Com o tempo eu aprendi, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a baixar, para eu poder ler a primeira questão e entender, porque eu ia para minha matéria. O que, que eu fazia? Todo mundo começava a prova e eu ficava assim, respirando. Aí algumas pessoas olhavam assim, que esse maluco não vai abrir a prova, né? Eu ficava 10 segundos, respirava bem fundo, minha adrenalina dava uma baixada, meu batimento diminuía. Aí eu abria a prova, deixa eu ir para minha matéria, raciocínio lógico. Deixa eu ir para penal, processo. E aí fluía. E eu fazia o quê? Eu abria a prova e olhava o tema da redação. Porra, eu sei isso aqui, um ponto, acho que desse tópico vai falar isso. Eu fazia tipo um esbocinho, pontuava. Bom, depois eu escrevo. Eu volto e aí procuro a matéria que eu mais sei e vou fazendo. Na primeira hora eu defini isso. Na primeira hora, meu método era, primeira hora eu tenho que peneirar a prova. O que é peneirar a prova? Eu fico caçando as questões fáceis. Na minha matéria, por exemplo, hoje, processo penal, eu abro lá inquérito. Legal. Tem uma jurisprudência. Não sei. Eu leio 2, 3 vezes, não sei, eu pulo. Eu noto lá em cima, questão 51, não sei. Aí vou. Eu só peneiro as questões fáceis. Deu 1 hora, eu quero ir no banheiro. Esse é o meu procedimento. A fiscal, mas quer ir no banheiro? Eu quero. Não queria, às vezes eu não quero nem fazer nada. Só levantar, ir lá e voltar. Aí eu volto. É o estranhamento. Aí eu volto, cato o resto das questões e aí eu vou para a redação. E muitas vezes, aí dica de concurseiro, muitas vezes eu chegava na redação, nas questões de prova tinha coisa para colocar na redação. Parafrasear com o pai, filha. Aí, eu falava, vou parafrasear na cara tua. Parafrasear e sempre que você vai estudar, o Google tá aberto sinônimos. Isso ajuda demais para parafrasear. Essa palavra eu só mudo um outro sinônimo e Brasil segue o baile. Exatamente. E por isso que eu tirei a 5ª maior nota no meu concurso. Eu tô hoje servidor federal. Isso. Como é que você fazia a prova? Conta aí. Então, por isso que é importante fazer simulado. O que eu fazia? Eu seguia, porque eu não seguia o trâmitezinho da prova. Eu tenho dificuldade para me concentrar. Depois que eu me concentro, pode cair o mundo
esquece. Mas essa questão da adrenalina inicial. Então, o que eu fazia? Eu precisava, né, baixar isso. O que eu fazia sempre? Chegou a prova, ia lá na redação, olhava a redação e delimitava o que eu ia falar. Basicamente. Tipo assim, se eu pegasse um tema que eu não sabia, isso aqui eu não sei, mas tem tal coisa que eu posso ir. E anotava ali, bem rápido, muito rápido. Palavras-chave. Palavras-chave. E eu me habituei à questão do direito, ou você sabe ou você não sabe, se ficar na dúvida ali, a probabilidade do erro é maior. Então, assim, eu ia mais pro direito, porque eu sabia ou não sabia. E aí eu achava que pra mim era melhor, porque quando eu tava fazendo a prova de direito, eu começava a me concentrar. Só que como eu já fazia o contrário com a RLM, era a minha última matéria. Eu deixava português por último. Não, se eu deixar português por último, eu errava a prova inteira. Porque eu tenho que estar, pra fazer português, eu tinha que estar concentrada, mas não cansada. Mas sabe o que eu fazia em português? Eu caçava questões fáceis. Tem questão que é fácil. Tem questão Achava que tá na crase, cara. pontuação, acentuação, minha filha. Proparoxítona, nessa bosta cai direto. Sempre tem uma questãozinha assim. Sério, assim. as minhas provas assim, ó, eu fico caçando questão. Essa é fácil, essa eu sei. Aí eu leio. Questão, eu leio 2 vezes, eu não entendi o que falou, eu pulo. Eu não perco tempo. E aí é uma coisa que eu entendi durante o processo. Cara, eu não posso empacar. Às vezes era um assunto da minha matéria, que eu dominava. Exato. Eu olhava assim, eu lia 1, 2 vezes, cara, talvez eu não tô conseguindo enxergar o problema da questão. O que eu faço? Eu pulo. E depois, quando eu volto com mais calma, eu olho e falei, puta que pariu, tá aqui. E aí eu resolvia. Já pra mim, eu fazia assim, porque português eu tinha que estar concentrada, mas não cansada. Porque se eu tivesse cansada, eu errava tudo. Até o básico. Então, eu sempre fazia assim, eu fazia direito. Sempre foi a minha primeira prova que eu fazia direito. Fazia direito. E assim, essa questão de deixar... Tô na dúvida? Eu sempre circulava ela e deixava. Ou então anotava, eu também circulava e anotava em cima. Exato. Aí, se era uma que eu falei, se eu não sei com certeza, eu fazia um marcado de quadrado. Tipo, eu sempre, minha prova... É os meus símbolos. A minha prova é cheia de símbolo de marcação, gente. Você pegar uma prova, eu tenho provas em casa. Parece que as marcação de índio, eu fazia isso também. Entendeu? Porque eu aprendi isso fazendo simulado e com dica de professor. Vai lá, você tem que riscar. Sabe que sua prova. Nas questões que eu tinha dúvida, assim, que eu não marcava logo de cara, se eu tinha, assim, uma certa certeza... Eu marcava o que me dava dúvida. Eu também fazia isso. A minha prova, olha só, e eu tenho mania até hoje, quando eu vou fazer isso, eu colocava do lado. A dúvida é sobre isso, eu acho que é tal resposta. Porém, tal coisa... Você pega a minha prova, você fala assim, mas você está escrevendo um texto? Mas é porque é importante que quando a gente faz isso, a gente acha às vezes o ponto que a gente não estava vendo. Exatamente. E isso faz toda a diferença. A minha prova é sempre pontuada assim. Aí as minhas marcações, para eu não perder tempo quando eu fosse voltar. Até para corrigir minha prova era difícil depois, porque era tanta coisa escrita na prova. Então, aí eu falava assim, meu Deus, o que exatamente eu marquei no gabarito? E não pode levar caneta colorida? Nossa, faz falta, hein? A canetinha colorida faz falta nessa hora. Mas é isso que é bom no simulado, a gente fala para os alunos, orientam. Até treina isso no simulado. Sim. A maneira que você vai marcar na prova, porque no dia da prova você sabe exatamente, não se confunda. Não se confunde. Tudo é um treino, cara, e a gente tá aqui para treinar você, para você mudar a sua vida. Exatamente, essa é a ideia. Você tem que treinar. Então, assim, treina que uma hora vai dar certo.